Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal youtuber de anime, e vamos começar com a análise dessa estreia de Vinland Saga, estreia eu acho que mais esperada da temporada. Foram 3 episódios de aproximadamente 23, 24 minutos, contando com o opening ending, né? Eu vou falar dos 3 episódios, por isso que eu demorei um pouco mais para postar esse vídeo, porque eu estava escrevendo, pensando sobre, revendo os episódios, editando, etc, etc. Primeira coisa, eu vou dividir isso nos 3 episódios, então vamos lá. Primeiro episódio. Uma coisa muito clara que esses episódios estão querendo fazer é mostrar um pouco da cultura viking como um todo, principalmente a cultura viking no anime, né? Por exemplo, a gente já começa o primeiro episódio com o Leif contando as histórias sobre as viagens dele, falando sobre a Vinland, né? Se não me engano. E geralmente ele é desvalorizado, então ele é desvalorizado pelas crianças ali que estão ouvindo, pois o ato de guerra, a guerra em si, ou de batalhar, ou de tretar, é muito mais valorizado nesse meio onde eles estão, pelo menos nesse vilarejo, na cultura desse vilarejo, do que o ato de, por exemplo, descobrir ou viajar pelos mares. Então, isso fica claro quando ninguém considera ele um guerreiro, apesar de ele ser um bom capitão em mar, como foi mostrado no episódio 3, né? Então ele é uma pessoa que conhece muito do mar, ótimo capitão, digamos assim. Só que, né, como eu falei, ele não é valorizado por isso. Ainda nesse primeiro EP, a Ylva, que é irmã do Thorfinn, filha do Thors, ela encontra um escravo enterrado no gelo, já praticamente morto. O Thors estava junto, leva ele pra casa, tenta reviver, consegue. Achei isso meio estranho, mas ok. Mas o cara já tá no estado de quase morte. Imagino que ele tenha conseguido reviver por causa do gelo. Ele deve ter congelado e parado algumas funções vitais, mas não deve ter morrido, né? E aí não morreu, o Thors conseguiu ressuscitar. E ele tem uma breve conversa com o Thors. Ele basicamente diz que nunca mais quer voltar pro território do Halfdan, porque ele era um escravo lá. Quando o Halfdan chega no vilarejo do Thors, ele afirma algumas coisas bem interessantes, né? Por exemplo, como correntes são o único tipo de colar que fica bonito em humanos. Não são nem ouro nem prata. Outra coisa que ele fala é: a lei é uma corrente. A única maneira de transformar um herege em um homem é prendê-lo à lei. Então o Halfdan tá mostrando um pouco também já do que ele considera certo e errado. Esse primeiro episódio ele é um embate desses certos e errados, porque fica muito claro nesse episódio a relação dos vikings com os seus costumes e com suas regras morais. O que cada líder de vilarejo impõe sobre o seu vilarejo, né? Sobre o que é certo, sobre o que é errado. Como eles têm isso muito forte, como eles têm essa moral muito imposta dentro deles mesmos, né? O Halfdan, no primeiro momento, ele exige que o escravo seja devolvido para ele poder torturá-lo na frente de outros escravos e mostrar o que acontece com quem foge. Só que o Thors meio que nega isso, porque o moribundo, já o escravo, ele pediu para o Thors para não voltar. Foi praticamente o último desejo dele. Então o Thors meio que paga qualquer coisa pro Halfdan não fazer isso, pro Halfdan não levar esse cara de volta. E ele paga lá 8 ovelhas, né, novinhas, 8 ovelhas menores de 3 anos de idade, alguma coisa assim. O Thors, ele ainda vê o escravo como humano, ao contrário do Halfdan. O Halfdan considera, pelo que deu para entender da personalidade dele, basicamente escravos são escravos. Eles estão sob a lei de serem escravos. Eles precisam respeitar essa lei de serem escravos. E já o Thors, ele considera o escravo como humano. Então não tem escravos no vilarejo dele. Então você tem um embate de ideais, um embate do que cada um considera a sua própria lei. Então dentro da lei do Halfdan, um escravo é um escravo, e dentro da lei do Thors, você não tem escravos. Então eles precisam chegar no meio termo, porque é isso que uma negociação é, um meio termo. Então o Thors prefere se livrar dos seus lucros, digamos assim, para ter uma pessoa livre, para que uma pessoa que pediu algo para ele seja livre, do que prender essa pessoa ou devolver essa pessoa à escravidão, uma coisa que ele não concorda. Já o Halfdan quer muito isso, só que ele também entende que o povo dele vai se beneficiar muito mais com 8 ovelhas do que com um escravo morto. Então, basicamente, o Thors diz pro Halfdan que nenhum preço é alto bastante para se pagar pela dignidade humana.
E outra coisa que o Halfdan, o quanto o Halfdan ia ganhar com a devolução desse escravo, o quanto ele realmente iria ganhar. Ele ganhou 8 ovelhas, certo? Ele ia pegar esse escravo e mostrar o que acontece com os escravos que fogem. O cara já estava praticamente morto, né? E eu tenho certeza que o Halfdan deve ter outros métodos para mostrar para os escravos que eles não devem fugir. Ele me pareceu uma pessoa bem persuasiva com relação a isso. Então, definitivamente ele sai ganhando na história, apesar de tudo. Assim como o próprio Thor sai ganhando, porque meio que ele fez a lei dele, fez a lei que ele considera correta, ele fez ela ser praticada de fato, ele praticou aquilo que ele acredita, né? Segundo EP, continua com essa questão de mostrar um pouco sobre a cultura do viking no anime, inclusive falando, vikings só tomavam banho aos sábados, né? E isso meio que foi utilizado pelos ingleses para dizimá-los, ao mesmo tempo que no episódio é dito para não se esquecer de tomar banho no domingo. Então, aparentemente, esse fato dos ingleses terem dizimado os vikings por eles tomarem banho aos sábados, isso pode ter mudado alguma coisa, pelo menos no vilarejo do Thor. E no episódio 2 a gente tem a chegada do Flock, né? Com a chegada do Flock, a tranquilidade do vilarejo ela não é só ameaçada, mas ela é destruída. A tranquilidade foi pro saco. Visto que sim, o passado do Thor veio à tona e cobra dele atitudes que não podem ser ignoradas. Ele não pode falar não, porque isso faria mal tanto para ele quanto para a família, quanto para os amigos, né? E isso também faz o quê? Isso também altera a personalidade um pouco, pelo menos, ou a percepção do Thorfinn, que fica mais interessado ainda em ser um guerreiro e leva a sério, por exemplo, a brincadeira de guerra, quando no começo do episódio ele não estava levando tanto a sério, ele morria sempre primeiro, ou segundo no caso, e depois ele brinca mais sério, ele acaba batendo todo mundo, né? Ele bate em geral e meio que olha com desdém para as outras crianças, porque meio que diz, vocês não sabem por que vocês estão brigando assim. Eu preciso lutar, eu preciso ser um guerreiro, né? Então a gente tem essa mudança de percepção dele. Outra coisa que mostra essa mudança de percepção dele é o quanto ele fica curioso e interessado em armas de verdade. Ele assume pra si várias verdades que são questionadas pelo Thor. Então, por exemplo, quando o Thor conversa com ele e pergunta quem são seus inimigos, ele diz o Halfdan. Aí o Thor afirma, escuta bem, ô Thorfinn. Você não tem inimigos, ninguém tem inimigos, não há ninguém que seja ok machucar. E aí o Thorfinn confronta isso com um bom moleque de 6 anos de idade e fala, mas você vai matar o inimigo, certo? Então você tá mentindo. Só que ali a ideia do Thor era mostrar que de fato você não tem inimigos. E mesmo que você tenha que lutar contra alguém, eles não são seus inimigos. O Thor, ele não tem escolha. Então, ele, embora não concorde com as suas ações, embora ele também não considere o outro inimigo, ele tem que matar mesmo assim. Ele não odeia quem ele mata, ele apenas tem que matar. É tipo o que é exigido dele. E aí a gente entra nesse assunto, que é um assunto bem polêmico, que é basicamente o seguinte: culpa de soldados na guerra. Se quem é culpado é quem manda matar ou quem mata de fato. Os soldados, eles têm inimigos ou eles não têm inimigos? Eles têm alvos. Isso é importante a gente refletir. Os soldados, eles são armas, né? Então os soldados lutam para matar os inimigos de seus superiores. Ou fazem isso, ou eles literalmente fazem isso, ou eles vão ser considerados desertores, traidores, vão ter sua vida e da sua família colocada em risco, podendo virar escravo, exilado, morto, né? Soldados não têm escolha, soldados são armas nas mãos de seus líderes. É uma reflexão que eu acho que chega a essa parte do Thor. Os soldados não têm inimigos, os soldados têm alvos. Ninguém é inimigo de ninguém. Quem cria os inimigos são os líderes para poderem tomar conta dos lugares, para poder conquistar coisas, né? E bom, saindo um pouquinho disso, a gente tem no final do EP2 e no começo do EP3 apresentado o Askeladd, que é um pirata ou assassino de aluguel. E Flock, o que era brother, teoricamente, do Thor, contrata ele para matar o Thor. E assim não ter nenhuma consequência negativa para si ou para sua frota, como é, assim, basicamente mostrado pelo Askeladd numa conversa dele com Bjorn. Então, o Askeladd, nesse episódio número 3, principalmente, ele mostrou uma personalidade muito fria, extremamente calculista, uma perspicácia, um conhecimento sobre negociação
política, ele sabe o preço das ações que ele vai fazer, ele sabe o quanto isso vai custar, tanto para ele quanto para a interação daqueles povos vikings, né? Só que depois dessa cena tem uma parte que é volta pra vila, e assim como esperado do Thor, ele não ia deixar, né, com que seus conterrâneos sofressem pelos seus pecados, digamos assim. Então o plano, como disse o Leif, era deixar o Thor sozinho pra treta e voltar com a galera, voltar com a juventude do vilarejo pro vilarejo. Só que nesse caminho, o Thorfinn tava lá no barco e já não tinha mais como voltar pro vilarejo. E o Thorfinn tá lá por quê? Porque ele teve aquela mudança de percepção, porque ele percebeu que ele quer participar da treta, ele quer ver isso, ele quer conviver com isso, ele quer ser um guerreiro. E aí o papai dá umas boas palmadas na bunda dele, porque como toda criança desobediente tem que tomar palmada na bunda, segundo o Thor. E também nessa parte, nessa viagem até as Ilhas Faroe, a gente tem um flashback do Thor, que também mostra uma mudança de personalidade, do como ele era antes e como ele é hoje, né? Que antes ele não se importava com nada, ele tinha até vergonha de ter uma filha como primogênita, e acaba que isso mudou bastante, né? De lá pra cá, mostrando inclusive que a Helga mudou ele bastante. Passando isso, eles chegam na ilha e são emboscados pela trupe do Askeladd. E o episódio ele termina depois de um início de confronto entre o Thor, ele dá uns socões e derrota praticamente todo mundo ali. E são meia dúzia de bucha que ele nocauteia. Esse episódio 13 foi basicamente sobre a consequência dos episódios anteriores. Consequência da personalidade do Thorfinn ter mudado, a consequência da ida do Thor para sua própria morte. Dá pra entender isso, visto que em nenhum momento ele demonstrou que pensava em voltar pra casa. Então ele fala, Helga, cuida dele, Helga, fala isso, sabe? Ele não mostra que vai voltar. Ele já encara isso como um fim dele, né? De qualquer maneira. E o que ele não esperava era colocar em risco a vida do Thorfinn e da galerinha ali, né? Mas ele já considerava essa uma ida dele pra morte, basicamente. E pra finalizar essa análise desses 3 episódios, desculpa se o vídeo ficou um pouco longo. Vou falar sobre a animação e direção, que era uma coisa que o pessoal tava com muita dúvida no começo, e que eu acho que agora não precisa mais ter tanta dúvida assim. Eu acho que as escolhas da direção por uma animação mais realista, por exemplo, uma coisa que Kimetsu no Yaiba, com aquela animação mais fantasiosa, com a água e o caramba 4. Outra coisa é você literalmente mostrar a espada entrando na pessoa. Sem muitos efeitos visuais, de fato, né? Tudo muito realista, você não tem magia nessa caralha. Ou ideal de magia, por exemplo. Então eu achei isso bem interessante pelo tema, né? Pelo tema viking. E eu também acho que os EPs eles foram bem desenvolvidos para conseguir passar essas mensagens, passar essa introdução assim a um pouco da cultura destes povos, né? Eu acho que isso foi feito com calma, sem pressa, ficou bem claro, pelo menos para mim. Uma coisa que eu não consigo entender é como você tem uma open de anime nórdico que não tem música nórdica. Isso eu nunca vou entender, isso não faz o menor sentido para mim. A música é horrível, sério, eu odiei. Outra coisa que eu odiei, a água em CG. O CG da água tá horrível, sério, tá muito feio. Eu me nego a olhar pra aquilo quando tô assistindo o anime. Mas, tirando isso, o anime tá muito bem animado. A gente tem as cenas e ações muito bem feitas, tirando um outro CG ali, mas que não incomoda em nenhum aspecto de fato. O background em gelo, que é muito difícil de fazer, cá entre nós. Eu gostaria que vocês recordassem de algum background em gelo que tenha sido realmente bonito. Eu acho que ele acabou ficando atrativo. Eu vou dizer alguns pontos que eu achei desse background. Um ponto positivo do anime, porque isso é muito difícil de fazer. Então, eles usaram textura, eles usaram variação de superfície. Então, o vilarejo não é uma superfície plana com casinhas, saca? Tem uma montanha, tem subidas e descidas, as casas estão um pouco abaixo, como deveriam ser de fato, porque as casas dos vikings eram assim. Então você tem mudanças de superfície que auxiliam a ter um pouco mais de dinâmica, porque gelo é uma coisa muito parada, né? Gelo é uma coisa muito monótona. Se você não faz pelo menos uma mudança de textura, uma mudança de superfície,
né, de alto, baixo, montanha, alguma coisa assim, fica muito estranho, fica muito feio. Então eu acho que eles conseguiram sim fazer uma coisa interessante com o background. Então, esses são os pontos positivos e negativos de Vinland Saga. Espero que vocês tenham gostado, galera. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e dá uma olhada nos links aqui no comentário fixado para ver se tem alguma coisa interessante para você. Também não esqueça de ser padrinho do canal. Sendo padrinho do canal, você tem várias vantagens. Dá uma olhada em padrim.com.br/youtuber de anime, certo? E veja lá se você quiser contribuir com o crescimento do canal, veja lá o que você vai ganhar em troca, beleza? É isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou!